Oi, turma, aqui é a professora Simone. Vamos dar continuação, à gravação de mais uma aula da nossa disciplina Materno-Infantil 1. Hoje eu quero até pedir desculpa para vocês, minha voz não tá muito legal, eu acabei gripando, tô um pouco rouca, mas vamos ver, vou tentar fazer o melhor que eu puder aqui. Hoje nós vamos começar falando das ações em relação ao recém-nascido. Aí na primeira consulta, o que a gente vai estar fazendo? Naquela primeira consultinha que eu já expliquei em aulas anteriores que tem que ter, essa primeira consulta do recém-nascido. Aí a gente vai estar, nessa primeira consulta, a gente vai verificar a existência da caderneta de saúde da criança e caso não haja, providenciar a abertura imediata. Normalmente ele vai ter isso na maternidade, ele já sai com essa caderneta. Verificar se a caderneta de saúde da criança está preenchida com os dados da maternidade. Caso não esteja, procurar verificar se há alguma informação sobre o peso, comprimento, apigar, idade gestacional e condições de vitalidade. Tudo isso é anotado lá na maternidade pelo pediatra na hora que o bebê nasce. Ele faz essa avaliação e ele anota isso no caderno da criança, que vai acompanhar durante as consultas, o acompanhamento toda vez que o pediatra, ou se não for o mesmo pediatra, qualquer pediatra for avaliar esse recém-nascido, essa criança posteriormente, ele precisa desses dados, É como se fosse um ponto de partida ali, para ele saber como que foi, como que esse bebê nasceu, as condições do parto, essas coisas ele precisa para dar andamento aí no acompanhamento dele durante a vida. Verificar as condições de alta da mulher e do recém-nascido, se foi tudo tranquilo, se correu tudo bem. Observar e orientar a mamada, reforçando as orientações dadas durante o pré-natal e na maternidade, destacando a necessidade de aleitamento materno exclusivo até o 6º mês de vida do bebê, não havendo necessidade de oferecer água, chá ou qualquer outro alimento. Essa orientação, quanto ao aleitamento materno exclusivo, isso deve ser feito durante o pré-natal. A gente vai orientar, vai ensinar como que o bebê apega, da mamada, como que a mãe vai proceder. E nessa consulta a gente vai estar só reforçando isso, dessa necessidade até o 6º mês, porque tem muita gente que quer dar água porque acha que tá muito quente, ou que o bebê não está saciado, quer dar um chazinho para dor de barriga. Então a gente vai orientar que não tem essa necessidade, que apenas o leite materno, ele tem todo o suprimento, tudo que o bebê necessita, tá? E lembrando, que a mamada em livre demanda, o bebê pode mamar quantas vezes ele quiser. Existe alguns casos até que as mães acham que o bebê está no sobrepeso, mas a orientação que a gente dá é que estando leite materno exclusivo não está no sobrepeso. Mesmo que ele tiver um pouquinho gordinho, já é dele mesmo, da anatomia dele, é uma questão genética dele, não precisa se preocupar. Observar e avaliar a mamada para garantia de adequado posicionamento e pega da auréola. Então, observar na hora que a mãe estiver ali, numa conversa mesmo informal, tá observando se o posicionamento tá certo, se a pega, o jeito que a mãe tá posicionando, porque tem que estar confortável tanto para a mãe quanto para o bebê. Então, para ele ter uma pega correta, tem que estar numa posição confortável, e para ele conseguir essa sucção, para ele conseguir amamentar corretamente, precisa ter uma pega correta. Observar a criança no geral, peso, postura, atividade espontânea, padrão respiratório, estado de hidratação, eliminações, aleitamento materno, ectoscopia, característica da pele, presença de palidez, icterícia, cianose, crânio, orelhas, olhos, nariz, boca, pescoço, tórax, abdômen, condições do coto umbilical,
genitália, extremidades e coluna vertebral. Caso seja detectada alguma alteração, solicitar avaliação médica imediata. Então, o que a gente vai observar? Se ele está dentro do peso, né? Quando a gente for fazer ali essa pesagem, porque tem a questão também do bebê, ele pode estar parecendo gordinho, mas pode também não estar ganhando peso. A amamentação, embora a gente orienta, né? A amamentação materna ali, exclusiva, mas ele pode não estar ganhando peso se não tiver sido suficiente, se por algum motivo essa mãe não estiver conseguindo alimentar ele corretamente, suficiente, ele pode não estar ganhando peso. Aí nesse caso a gente vai conversar, é claro, né? Se a mãe está tendo alguma dificuldade, mas se tiver algum problema ali com ganho de peso, a gente já vai marcar com o médico. Aí a postura, né? Atividade espontânea, padrão respiratório, se ele tá cansadinho, se tem alguma dificuldade de respirar, estado de hidratação, né? A gente olha principalmente mucosas para ver se tá, e a pele para ver se tá bem coradinha, aleitamento materno, né? Reforçando, saber se tá se ele tá mamando no peito. E boca, orelha, nariz, enfim, a gente vai olhar o recém-nascido como um todo. Caso a gente perceba alguma alteração, a gente vai agendar com o médico, né, para estar fazendo uma avaliação ali mais detalhada e entrar, já ter uma conduta perante isso. Aí identificar o recém-nascido de risco ao nascer. Critérios principais: baixo peso ao nascer, menor que 2,5 kg, recém-nascido que tenha ficado internado com intercorrência após o nascimento, história de morte de criança menor que 5 anos na família, recém-nascido de mãe HIV positivo. Então, quando tem algum desses itens, aí já entra no RN de risco. Critérios associados: 2 ou mais os critérios abaixo. Família residente em área de risco, RN de mãe adolescente, né, principalmente menor que 16 anos, RN de mãe analfabeta, RN de mãe portadora de deficiência ou distúrbio psiquiátrico ou drogadição que impede o cuidado da criança, RN de família sem fonte de renda, RN manifestadamente desejado. Então, esses critérios, né? Se tiver 2 ou mais desses critérios identificado aí nesse risco também, a gente tem que observar. Caso seja identificado algum desses critérios, solicitar a avaliação médica imediatamente. Aí, para posteriormente tomar, né, alguma providência, que a gente também não pode notar alguma dessas coisas. Claro, é um bebê de uma mãe, é filho de mãe adolescente, é um problema? Não necessariamente. Às vezes é um filho de adolescente que tem todo um cuidado, que tem uma família, né, por trás ali para estar auxiliando. Mãe analfabeta, especificamente, é problema? Não. Desde que ele esteja bem cuidado, que esteja tudo certinho, não. Mas isso aí entra nesses critérios associados ao risco, aos critérios principais, né, de cima. Então, um vai estar de acordo com o outro. Se ele está com baixo peso, recém-nascido, que ficou internado por intercorrência, associado a algum desses itens embaixo. Nenhum desses dois, esporadicamente, vai entrar nesse problema. Tá? RN manifestadamente indesejado, né? Aí a gente sabe que já é um problema. Tem que verificar se essa mãe também não está sofrendo de depressão pós-parto, que ela pode, possivelmente, né, a conduta dela depois com esse RN de colocar a vida dele em risco. Então aí já entra, mesmo que isoladamente, isso aí pode ser um problema sim. RN na família sem fonte de renda é um problema? Sim.
né? Embora, né, as pessoas se ajudem, tem um jeito, tem os programas aí, mas a gente tem que ficar de olho ali e, né, monitorar isso mais de perto. Mas tendo esse problema associado a algum dos critérios principais lá, aí já fica, né, já entra nessa questão aí de ser um RN de risco. Mãe portadora de deficiência ou distúrbio psiquiátrico ou drogadição que impeça o cuidado da criança. Se tiver alguém na família também, né, entra no mesmo esquema. Se ele tiver bem cuidado, se não tiver, aí tem que estar relacionado também com esses critérios principais, né, que é os itens acima, para a gente estar colocando como um problema ali para estar passando pelo médico. Óbvio que qualquer uma dessas alterações, qualquer coisa desses itens, né, dos critérios associados, que venha manifestar, a gente vai ter, a gente vai observar isso mais de perto, com certeza. Né? Não significa que a gente vai deixar para lá, lógico que a gente vai estar acompanhando, né? Tendo esse acompanhamento mais de perto, mas tendo algum dos critérios acima relacionado com 2 critérios ou mais abaixo, já entra, a gente já marca a avaliação médica imediata. Realizar o teste do pezinho e registrar o resultado da caderneta da criança. Toda criança tem que realizar o teste do pezinho. Isso tem que ser incentivado, orientado, né, durante o pré-natal. Essa mulher ela tem que estar ciente que ela vai fazer isso. Normalmente na maternidade também eles já reforçam isso, que tem que procurar a unidade básica. E nós também, né, trabalhando na atenção primária, tem que fazer essa busca ativa se eles não comparecerem, né? Porque tem as doenças, são detectadas precocemente aí no teste do pezinho. Então a gente tem que, nessa primeira consulta aí, tem que realizar esse teste e anotar o resultado da caderneta da criança. Verificar se foram aplicadas na maternidade as vacinas BCG e de hepatite B. Caso não tenha sido, aplicá-las na unidade e registrá-las no prontuário e na caderneta de saúde da criança. Toda vacina, todo procedimento que a gente faz, a gente anota no prontuário e na caderneta da criança. Agendar as próximas consultas de acordo com o calendário previsto para seguimento da criança, né? A essas consultas. Segundo, quarto, sexto, nono, 1 ano, 18 e 24 meses de vida. São consultas de rotina para estar dando orientação, medir de peso, altura e as orientações mesmo que a mãe precisa no decorrer desse percurso. Tá? E algumas possíveis vitaminas que tiver que prescrever, então essas consultas são utilizadas para isso. Não precisa do bebê, o bebê não está sentindo nada, não precisa levar. Sim, tem que levar, né? Segundo, quarto, sexto, nono, aí com 1 ano, 18 e 24 meses de vida, tem que levar para esse acompanhamento. Consulta puerperal, né? Nós já falamos em aulas anteriores, que é aquela consulta que a mulher faz até 42 dias após o parto. A essas atividades, caso a mulher e o recém-nascido já tenham comparecido para as ações da primeira semana de saúde integral, realizar a avaliação das condições de saúde da mulher e do recém-nascido, registro das alterações, investigação e registro da amamentação, retorno da menstruação e atividade sexual, realização das ações educativas e condução das possíveis intercorrências. Então, a gente vai fazer essa orientação, né, essa avaliação e orientação. Caso tenha a gente encontre algum achado, alguma intercorrência, a gente vai conduzir, né, esses achados. Aí, passos para a consulta. Escutar a mulher, verificando como se sente, suas possíveis queixas e esclarecendo as dúvidas. Sempre, né? A gente
já vem falando isso desde o início da disciplina. A gente tem que escutar a mulher, ver como ela se sente, escutar suas queixas principais e esclarecer dúvida. Nunca punir, nunca ter um olhar de quem, nossa, né? Isso ela não sabe, ou nenhum olhar de desprezo ou desdém quanto à dúvida da mulher. A gente tá ali para isso, para esclarecer, e quanto mais confiança a gente passar para ela, mais fácil vai ser esse contato, mais ela vai confiar, mais coisa a gente vai conseguir saber que ela vai conseguir, que ela vai poder se abrir. Se a gente não passa essa confiança, se não tem esse feedback de essa troca, né? A gente não vai conseguir nada, porque ninguém vai abrir, vai falar da sua vida para uma pessoa que está criticando o tempo todo, que acha que a pessoa é ignorante. Enfim, a gente está ali para escutar, a nossa função é essa e a gente tem que fazer nosso trabalho da melhor maneira possível. Realizar avaliação clínico-ginecológica, incluindo exames de mama, e avaliar o aleitamento. Então, lembrando, né, a gente está sempre frisando isso, a questão do aleitamento, de estar avaliando e sempre fazendo as orientações. Orientar sobre higiene, alimentação, atividades físicas, atividade sexual, informando sobre prevenção de DST e AIDS. Cuidado com as mamas, reforçando a orientação sobre aleitamento, considerando a situação das mulheres que não puderam amamentar. Cuidados com recém-nascido, de direitos da mulher, direitos reprodutivos, sociais e trabalhistas. Aí sobre higiene, alimentação, atividade física, higiene, principalmente com o recém-nascido, né? A gente está orientando aí sobre alimentação, principalmente da mulher, precisa ter durante a gestação e no aleitamento também. Ela precisa ter uma alimentação balanceada, uma alimentação rica, né, em nutrientes para estar passando isso também para o bebê. A atividade física, assim que liberado pelo médico, é bom que a mulher faça, que ela pratique uma atividade física, até para o retorno do corpo, para a questão dela mesma, né, de estar se sentindo melhor, de estar mais disposta para cuidar do filho, porque a gente sabe que uma rotina de uma mulher, depois que tem um filho, muda totalmente. Então, se ela puder, né, a gente orienta que ela faça alguma atividade física, ao ar livre, academia, onde for melhor para ela, onde se encaixar nas condições dela, né, assim que liberado pelo médico. Atividade sexual, a gente tem que orientar, porque embora muitas mulheres a gente pense, nossa, mas até hoje ainda tem mulher que não sabe, acaba engravidando assim logo após parto, ainda acontece. Então a gente tem que orientar, lembrando lá, reforçando lá o planejamento familiar, que às vezes não está nos planos do casal ter outro filho, e às vezes acaba engravidando porque acha que não vai engravidar porque acabou de ter filho. Informar sobre a prevenção, né, de DST e AIDS, não é porque acabou de ter o filho que está imune às doenças. Cuidado com as mamas, reforçando sobre o aleitamento, considerar a situação das mulheres que não puderam amamentar. Claro que se não puderam, se tem algum impedimento, a gente também não vai ficar falando isso, né? A gente vai apoiar, porque para mulher nenhuma é fácil também, eu imagino, não poder amamentar, ter que ficar justificando isso para todo mundo. Então a gente apoia nesse caso. Aí os cuidados básicos com recém-nascido, querendo ou não, sempre vai ter uma dúvida, né? E a gente tá ali para orientar qualquer dúvida que ela tiver, qualquer coisa que ela precisar. Direitos da mulher, né? Direitos reprodutivos, sociais e trabalhistas. Aí orientar sobre o planejamento familiar e ativação do método contraceptivo, se for o caso.
informação geral sobre os métodos que podem ser utilizados no pós-parto. Normalmente o médico já passa também, mas a gente tem que explicar isso tem que estar muito claro para ela. Explicação de como funciona o método da LAN, né, que é a amenorreia da lactação. Eu já expliquei em aula anterior, mas só lembrando, esse método é quando a mulher está com um aleitamento materno exclusivo ou praticamente quase que exclusivo e mamada livre demanda dia e noite. Aí ele funciona que ele inibe essa produção de hormônio. Se a mulher não deseja ou não pode usar o LAN, ajuda na escolha de outro método. Disponibilização do método escolhido pela mulher com instruções para o uso, o que deve ser feito se este apresentar efeitos adversos e instruções para o seguimento. Nem sempre um método, às vezes, né, um método de escolha ali, o primeiro método de escolha dela, às vezes, vai ter alguma intercorrência, vai ter algum efeito colateral, então a gente tem que orientar também, não é simplesmente parar, não deu certo. Tem mulher que tem enjoo com pílula, por exemplo. Aí, eu não tomo porque me dá enjoo, mas tem outros métodos, então a gente tem que orientar, vai estar passando esse método de escolha e deixar claro que se tiver algum efeito colateral, algum evento adverso ali, que a gente pode procurar, que tem outros métodos, né, possíveis. Tratar de possíveis intercorrências, né? Caso a mulher não tenha comparecido para a consulta na primeira semana após o parto, realizar as ações previstas para a primeira semana da saúde integral. Uso de método anticoncepcional durante o aleitamento. A escolha do método deve ser sempre personalizada. Deve-se considerar o tempo pós-parto, o padrão da amamentação, o retorno ou não da menstruação, os possíveis efeitos anticoncepcionais hormonais sobre a lactação e o lactente. Essa escolha, normalmente, quando o médico passar, né, claro que se a mulher está amamentando, tem que ter essa orientação, não pode ser qualquer pílula. Às vezes também ele não vai passar essa pílula, tem outro método, né? E tem que olhar aí também o padrão da amamentação, porque se estiver usando esse método também do LAN, não necessariamente precisa estar tomando a pílula. O retorno ou não da menstruação, que tem algumas pílulas, que são as mini pílulas, dependendo da demanda ali da amamentação, pode ter esse retorno da menstruação e ele pode não ser tão eficaz. Então, conversar também, tem que saber esses dados para poder estar passando o método. A gente tem que ter esses dados em mão para poder estar fazendo essa escolha. Durante os primeiros 6 meses pós-parto, a amamentação exclusiva, a livre demanda com amenorreia está associada à diminuição da fertilidade. Quando o efeito inibidor da fertilidade produzido pelo LAN deixa de ser eficiente, complementação alimentar ou retorno das menstruações, ou quando a mulher deseja utilizar um outro método associado ao LAN, é preciso escolher um método que não interfira na amamentação. Nesses casos, deve-se primeiro considerar os métodos não hormonais, que é o DIU e o método de barreira, no caso o preservativo, né, ou o DIU, que são os métodos que a gente vai orientar aí primeiro para não estar interferindo mesmo aí na questão da amamentação. Aí o DIU pode ser inserido imediatamente após o parto ou a partir de 4 semanas pós-parto. O DIU está contraindicado para os casos que se cursaram com infecção puerperal até 3 meses após a cura. Então, todo método tem o pós e o contra. Então, a gente tem que avaliar bem, tem que colocar isso aí na balança. Porque às vezes nem sempre o que uma pessoa, que uma mulher utilizou vai ser bom para outra. Então, cada um ser analisado individualmente.
O uso do preservativo masculino ou feminino deve ser sempre incentivado, e além de proteger uma gravidez indesejada, né, tem a questão da proteção aí contra as DSTs e AIDS. E não vai fazer, não tem hormônio, não vai interferir aí na amamentação. O anticoncepcional hormonal oral, só de progesterona, né, no caso a minipílula, pode ser utilizado pela mulher que está amamentando. O seu uso deve ser iniciado após 6 semanas do parto. Quando ela está amamentando, que não está, né, naquele método LAM, da amamentação exclusiva, livre demanda o tempo todo, então ela pode estar associando essa minipílula. Aí o anticoncepcional injetável trimestral também pode ser utilizado pela mulher que está amamentando. O seu uso deve ser iniciado após 6 semanas após o parto também. O anticoncepcional hormonal oral combinado e o injetável mensal não devem ser utilizados em lactantes, pois interferem na qualidade e quantidade do leite materno e podem afetar diversamente a saúde do bebê. Então, a gente, nada aí que possa, né, tá alterando a amamentação, a quantidade do leite, que possa interferir aí na amamentação, pelo menos nos primeiros 6 meses, é totalmente contraindicado. Então, a gente não vai estar oferecendo, né? E pode também ter efeito adverso na saúde do bebê. Aí os métodos comportamentais, tabelinha, músculo cervical, entre outros, só poderão ser usados após a regularização do ciclo menstrual. Com a mulher amamentando, não tem como fazer isso, até porque ela não vai estar menstruando, não tem como fazer tabelinha, né? Embora tabelinha a gente saiba que tem muita falha, né? Questão para quem ele funciona melhor, para quem quer engravidar e não para quem não quer, porque a gente sabe que a mulher pode ter oscilação de ciclo, ela pode menstruar, pode ovular fora da data, então não é um método totalmente seguro. E principalmente no pós-parto não tem nem como fazer, porque se ela não sabe o dia que ela vai menstruar, né, que ela deveria menstruar, ela não está tendo menstruação, não tem como fazer. Muco cervical também não tem como fazer, entre outros, né, que são utilizados aí, que a mulher conta aí no calendário. Então, esses métodos são totalmente fora, não dá para incentivar, né, nem para orientar quanto a eles. Aí a dificuldade com o aleitamento no período puerperal. Nas conversas com as gestantes, é recomendável orientar sobre a prevenção de situações de dificuldade somente se esses assuntos forem citados por ela. Normalmente, né, a gente não vai estar falando, né, como se a gente estivesse incentivando que isso pode acontecer. Claro que não. Mas se for o caso, tiver alguma dúvida dela, a gente vai estar orientando também. Até porque, né, quando a gente faz um pré-natal bem feito, as orientações são todas dadas durante o pré-natal, durante as consultas e durante as reuniões que a gente faz com essas gestantes. Pega incorreta do mamilo. A pega incorreta da região mamilo-areolar faz com que a criança não consiga retirar leite suficiente, levando a agitação e choro. A pega errada só no mamilo provoca dor e fissura e faz com que a mãe fique tensa, ansiosa e perca a autoconfiança, acreditando que o seu leite seja insuficiente ou fraco. Aí quando o bebê ele vai ficar agitado, ele tá com fome, ele vai começar a chorar, a mãe também vai ficar ansiosa, porque por mais que a gente saiba, né, que fala na literatura, que toda mãe é capaz de amamentar seu filho, sempre bate uma insegurança quando é na prática ali que tá, e sempre tem os pitacos, né, de outras pessoas, seu leite está fraco. Vocês já devem ter escutado isso, algumas mulheres, e para quem já é mãe, de relato mesmo, de gente falando, seu leite é muito fraco, tem que complementar, seu leite não está sendo suficiente. Então a mãe já tem essa insegurança, e se ela não consegue, se esse bebê não tem uma pega correta,
para fazer essa sucção. Se ele começa a chorar, ela vai automaticamente acreditar, né, que realmente está insuficiente. Então a gente orienta, lógico, essa orientação já deve ser feita, né? Lembrando, sempre a gente tem que estar frisando isso, que essas orientações são feitas durante o pré-natal, durante essas reuniões. Mas depois que nasceu o bebê, ela tem essas dúvidas, ela tocou nesse assunto, a gente vai orientar também e supervisionar mesmo ali a mamada. Fissuras e rachaduras. Habitualmente as fissuras ocorrem quando a amamentação é praticada com o bebê posicionado errado ou quando a pega está incorreta. Que vai ter aqueles rachadinhos, ela não vai conseguir amamentar porque vai ficar sentindo dor, às vezes vai ter um pouquinho de sangue, vai incomodar bastante, então tem que evitar que isso aconteça. E só lembrando aí, né, dos cuidados com as mamas, que a gente viu no início lá da disciplina, dos cuidados que tem que ter antes na preparação da mama para esse aleitamento, que é o banho de sol, evitar pomadas, creme na parte da areolar, para não estar tendo essas fissuras. E passar uma bucha vegetal para estar fortalecendo, então faz esse fortalecimento, tem esse cuidado antes do bebê nascer para a mama estar preparada ali para a amamentação. Aí as mamas engurgitadas acontece habitualmente na maioria das mulheres, terceiro ao quinto dia após o parto. As mamas engurgitadas são dolorosas, edemaciadas, pele brilhante, às vezes avermelhada e a mulher pode ter febre. Para evitar o engurgitamento, a pega e a posição para a amamentação devem estar adequadas. E quando houver produção de leite superior à demanda, as mamas devem ser ordenhadas manualmente. Sempre que a mama estiver engurgitada, a expressão manual do leite deve ser realizada para facilitar a pega e evitar as fissuras. O engurgitamento mamário transitório e desaparece entre 24 e 48 horas. Essas são as mamas engurgitadas, são aquelas mamas muito cheias, né? Que popularmente o povo fala de mama empedrada, que está ali superlotada, aquele excesso de leite. Então, se o bebê não está dando conta, se ela tem uma superprodução, produz leite além do que o bebê precisa, o bebê mamou à vontade, está satisfeito e mesmo assim ainda tem, então faz essa ordenha para evitar esse engurgitamento, né? Essa sobra de leite ali na mama para estar empedrando, como é o nome popular. Mastite é um processo inflamatório ou infeccioso que pode ocorrer na mama lactante, habitualmente a partir da segunda semana após o parto. Geralmente é unilateral e pode ser consequente ao engurgitamento indevidamente tratado. Essa situação exige avaliação médica para o estabelecimento do tratamento medicamentoso apropriado. A amamentação na mama afetada deve ser mantida sempre que possível e, quando necessário, a pega e a posição devem ser corrigidas. Então, a mastite, né? Lembrando que tudo que tem, quando a gente fala de ites aí, a gente lembra das inflamações e a mastite é a inflamação aí devido a esse excesso. Sobrou o leite, deu aquele engurgitamento, né? Isso pode passar para um processo infeccioso quando não é resolvido. E acontecer esse processo infeccioso, a gente passa, tem que marcar uma consulta com o médico para estar medicando essa mulher. Ordenha manual. É no pré-natal que o aprendizado da ordenha manual deve ser iniciado. Para que haja retirada satisfatória do leite do peito, é preciso começar com massagens circulares com a ponta dos dedos, indicador e médio, na região mamilo-areolar, progredindo até as áreas mais afastadas e intensificando nos pontos mais dolorosos. Para a retirada do leite, é importante garantir o posicionamento dos dedos, indicador e polegar, no limite da região areolar, seguido por leve compressão no peito em direção ao tórax, ao mesmo tempo em que a compressão da região areolar deve ser feita com a polpa dos dedos. Então a gente acha, nossa, mas a ordenha manual, isso é uma coisa muito tranquila. Não é, tá? A gente tem que orientar, porque imagina, a mulher chega lá na hora, ela não vai saber desses detalhes que tem que massagear, ela pode até tentar
né, apertar lá, tentar fazer a retirada do leite, mas a gente tem que orientar, ela tem que saber como é que vai fazer essa retirada. E lembrando, né, que essa ordem manual é no caso de excesso aí, que a mulher também não precisa, a gente fala, vou retirar para guardar na geladeira, para não ficar, não ter que ficar dando peito toda hora. Não é o ideal. O ideal é que o bebê faça, até porque essa sucção do bebê aumenta na produção do leite, né? Que a gente sabe que é uma alimentação, né, para a mulher, o que que a mulher precisa para produzir o leite? Ela precisa de descanso, né? Dormir bem, alimentação correta, tomar bastante líquido e tem que ter essa sucção, né, para ter esse estímulo à produção do leite. Então, não é essa ordem manual, não é em momento nenhum para fazer essa retirada do leite, para ficar guardando, né, para não ter que dar peito, não, tá? A gente tem que orientar como é que faz, mas também tem que lembrar disso, porque uma vez que o bebê pare com essa sucção, até se tiver lá no método também do LAN, né, lembrando que tem que ter, que essas mamadas tem que ser frequentes, livre demanda, tem que ter uma frequência, senão acaba uma coisa, acaba interferindo na outra. Contraindicações. São raras situações, tanto maternos quanto neonatais, que contraindicam a amamentação. Entre as maternas, encontram-se as mulheres com câncer de mama que foram tratadas ou estão em tratamento, mulheres HIV positivo, mulheres com distúrbios graves de consciência ou de comportamento. Então, mas essas contraindicações, isso já vai ser resolvido também. As causas neonatais que podem contraindicar a amamentação são, na maioria, transitórias e incluem alterações da consciência de qualquer natureza de prematuridade. No caso de mães que não podem amamentar, elas têm direito também a receber essa fórmula. Não precisa também, né, ficar se preocupando, porque às vezes a gente sabe que fórmulas infantis não são baratas, né? Muitas vezes a família pode não ter acesso, mas só lembrando que a mulher tem o direito, quando ela é HIV positiva ou que teve um câncer, ela já tem direito de sair da maternidade com essa fórmula, tá? E tem o direito de pegar, né, durante a vida do bebê, enquanto ele utilizar. Aí são poucas as medicações que contraindicam a amamentação. Nenhuma medicação deve ser utilizada sem orientação médica pela puérpera que está amamentando. Na verdade, medicação nenhuma, né, deve ser utilizada sem orientação médica, e principalmente para gestante e puérperas, principalmente pelos efeitos colaterais, né, que pode estar ocasionando. Na eventualidade da medicação utilizada ser classificada como de uso criterioso ou contraindicado durante a amamentação, o procedimento de escolha é optar por outras alternativas terapêuticas e não suspender o aleitamento. Então, esse também é o médico que vai avaliar e ele pode estar passando, né, outras medicações, outros métodos terapêuticos para evitar interromper o aleitamento. Mulheres portadoras do HIV, contraindicação para o aleitamento. O risco de transmissão do HIV pelo leite materno é elevado, entre 7% a 22%, e renova-se a cada exposição, ou seja, a cada mamada. A transmissão ocorre tanto pelas mães sintomáticas quanto pelas assintomáticas. Ocorre tanto naquelas, né, que já apresentam a doença, que têm o sintoma, ou as que não apresentam, que aparentemente está bem. Então, ou seja, todas elas vão transmitir. O risco de transmissão do HTLV1 e 2, vírus linfotrófico humano das células T, pela amamentação é variável e bastante alto, sendo mais preocupante o HTLV1. Há referências que apontam para risco de 13% a 22%. Quanto mais a criança mama, maior será a chance de ela ser infectada. Então, a gente não orienta, né,
pelo menos para nossa região, a orientação é que mães portadoras de HIV, elas não amamentem, usem a fórmula infantil. Acho que já teve, né? Acho que eu já até citei essa questão do HIV. Tem algumas regiões que eles avaliam, né? E lá pelo custo-benefício acaba amamentando. Então, se vocês forem procurar algum relato, algum artigo, pode até achar. Eu já tive até aluno que eu pedi trabalho e teve aluno que chegou com material que realmente falava né, dessa questão de poder amamentar, mas aí era a região e também não tinha ficado, né, totalmente por fora. Eu já tinha até lido a respeito realmente, só que aí eu expliquei para eles, né, a questão de que para nossa região, que já tem direito a essa forma, então assim, o melhor, né, nesse caso aqui é contraindicado. A gestante HIV positivo e HTLV deverão ser orientadas para não amamentar. Quando por falta de informação o aleitamento materno tiver sido iniciado, torna-se necessário orientar a mãe para suspender a amamentação o mais rapidamente possível, mesmo em mulheres em uso de terapia antirretroviral. Após o parto, a lactação deverá ser inibida mecanicamente, enfaixamento das mamas ou uso de sutiã apertado, e deve-se considerar o uso de inibidores de lactação, como a carvedilina, bromocriptina e outros, respeitando-se as suas contraindicações. A amamentação cruzada, aleitamento da criança por outra nutriz está formalmente contraindicada. A gente sabe que já teve muito isso e acaba até acontecendo, né? Não é raro a gente ver isso. Mulheres que levam seus filhos para amamentar em outra mulher que teve filho, na vizinha, algum parente, e isso está totalmente contraindicado, não pode. Aí, nesse caso, é só a fórmula mesmo, a questão aí do enfaixamento para a mama não ficar exposta, porque se o bebê sentir o cheiro do leite da mãe, óbvio que ele vai querer mamar, né? Então, para evitar isso, e dar medicação também para secar esse leite. Então, não pode. E se ela tiver iniciado, é para suspender, mas normalmente ela vai ser orientada durante o pré-natal, até porque a gente sabe que gestantes, né, HIV positivo, vai ter um acompanhamento de pré-natal de alto risco, vai ter um acompanhamento diferenciado, então ela vai estar bem ciente disso, né? Mas não custa a gente reforçar também. E vigiar, né, se isso está acontecendo. A criança deve ser alimentada com fórmula infantil durante os 6 primeiros meses de vida, necessitando posteriormente da introdução de outros alimentos conforme a alimentação do Guia Prático de Preparo de Alimentos para Crianças menores de 12 meses que não podem ser amamentados. Para mais informações sobre esse assunto, consultar um documento de consenso e recomendações para profilaxia da transmissão vertical do HIV e terapia antirretroviral em gestante. Quem quiser saber mais, né, a respeito, tiver alguma curiosidade, quiser inteirar mais do assunto, né, então a recomendação é esse manual. A questão aí da fórmula infantil, mesmo as crianças que podem amamentar, a partir dos 6 meses começa a introdução de outros alimentos. Então, não é só para quem usa fórmula aí que vai ser até os 6 meses. Lógico que a gente sabe que tem as fórmulas, né? Depois vai trocando, até 6 meses usa uma, depois até o ano tem outra, até entrar no leite integral. Mas aí, nesse caso, até os 6 meses, ele vai só alimentação só com essa fórmula, e como se fosse, né, a amamentação, aleitamento materno. Aí, por hoje, né, tô terminando a nossa aula. Obrigada pela atenção e até a próxima.